Hoje nós vamos falar sobre plantio de milho semente. Qual a diferença do plantio de milho semente para um plantio comercial? Plantio de milho semente geralmente é um milho plantado para sementeiras. Você vai colher e aquela colheita vai ser destinada para vender as sementes para os agricultores. E por que tem que ser diferente? Por que tem que usar plantadeiras diferentes? Por que tem que fazer o plantio em momentos diferentes? Eu vou dar uma explicação para vocês hoje, focado na agricultura mecanizada, sem ter cunho agronômico, apenas focando nas nossas operações agrícolas. Se você gostar desse conteúdo, já deixa sua curtida, seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para sempre receber conteúdo como esse, conteúdo voltado para conhecimento da agricultura mecanizada. Então, vou trocar minha tela aqui. Nós temos aqui 2 pés de milho. Ambos, pessoal, tem tanto o órgão macho, que é o pendão aqui em cima, e tem o órgão da fêmea, que é aqui, ó, que o pessoal chama de boneca, onde vai nascer espiga. Depois aqui nasce espiga, né? Espiga dos dois lados. Para que a gente tenha de um lado um pé macho e do outro lado tem uma fêmea, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar o pendão de uma das minhas linhas, para deixar aquela linha apenas com fêmeas. Então tem um processo que chama despendoamento. Vai tirar o pendão de uma das carreiras, para que de um lado a gente tenha um milho com órgão macho e fêmea, e aí esse órgão macho vai fecundar tanto ele próprio, quanto a planta de milho da carreira ao lado. Então olha só. A gente tem desse lado aqui um milho macho e aqui um milho fêmea tem o pendão que tinha aqui, foi cortado. Então na hora da polinização, a fecundação vai acontecer tanto com ele próprio, com os plantios de fêmea que estiverem ao seu lado. Então na hora do plantio, como geralmente é feito? Existem várias maneiras, eu vou explicar uma delas. Olha só essa situação. Aqui a gente tem plantio, ó, 2 carreiras de macho aqui, 2 carreiras de macho, aqui macho, e aqui, ó, 4 fêmeas. 4 fêmeas. Então, esses machos vão polinizar aqui, ó, fêmeas. Aqui é a mesma coisa, ó, polinizar as fêmeas. E para sementeira, o que é interessante, sementeira tipo Singenta, Corteva, quais carreiras são interessantes? Quais ruas de plantio são interessantes? Aqui, ó. Essas aqui, para eles, não é interessante. Então, muitas vezes, o próprio dono da terra retira esse plantio macho para fazer um trato de gado, para fazer um silo. Então, ele pega, colhe para ele. E aí, para que ele possa colher, ele tem que conseguir passar com uma máquina, um trator, entre as carreiras de milho fêmea, sem passar em cima das suas de milho fêmea. Então, não que esse seja o critério de contrato, mas para fazer um plantio de milho semente, tem que ter toda a distância entre as passadas da maneira mais correta possível. Fica em contrato. Se passar, por exemplo, 10 centímetros de variação de uma rua para outra, às vezes aquele talhão é aplicado uma multa em cima do proprietário que fez aquele plantio e ele não recebe o tanto que ele deveria receber por não plantar nos espaçamentos corretos. Então, essa é um resuminho agronômico que os agrônomos me explicaram, mas o que eu quero passar para vocês são as plantadeiras que a gente tem que utilizar nesse tipo de plantio. Porque geralmente esse tipo de plantio também é feito em várias etapas. Já acompanhamos plantio de milho semente, por exemplo, que primeiro era plantado um milho macho num dia, passava, sei lá, 3 dias, 2 dias, 4 dias, eles iam e plantavam as fêmeas e depois vinha e plantava um outro macho. Então teve que passar naquele talhão por 3 vezes. E você concorda comigo que se eu pegar uma plantadeira
inteiriço, assim, cada pipoqueira, por exemplo, vou plantar o macho e a fêmea no mesmo momento. Vou colocar as sementes das fêmeas em umas pipoqueiras, vou colocar de macho em outra pipoqueira e vou passar com uma única plantadeira. Depois, se você plantar, por exemplo, essa parte aqui, ó, plantei essa parte, aí ficou essa carreira de milho macho para trás. Você concorda? E depois eu tenho que passar plantando apenas esse milho macho, olha, esse milho macho. E se eu for fazer esse plantio, eu não posso ter outros carrinhos passando no local onde eu já passei plantando. Então tem que ser plantadeiras diferentes para você não passar o carrinho no local onde você já passou. Então olha aqui. Vamos precisar de tratores com plantadeiras diferentes. Nesse caso, qual é a plantadeira macho, qual é a plantadeira fêmea? Desse lado aqui a gente tem a plantadeira do macho. Desse lado a gente tem a plantadeira da fêmea. Olha só, um tanto de carrinho de fêmea. E aqui, ó, os carrinhos de macho. Vamos imaginar uma dinâmica em que essas plantadeiras vão passar no talhão. Primeiro, suponha que eu vou fazer o plantio do meu macho. Então, primeiro, eu saio plantando o macho. Fiz o plantio do macho. Voltei fazendo o plantio do meu macho. Então, esse foi o primeiro dia. Supondo o dia 1. Primeiro dia. Fiz o plantio do meu macho. Então, uma rua de macho aqui, outra rua aqui, outra aqui, outra aqui. Mas lembra lá atrás que a gente fez aqui, ó, com 2 carreiras de macho? Então, faltou uma carreira de macho aqui, concorda comigo? Então, depois de 3 dias, eu vim passando de novo os machos. Olha só, eu não passei no local onde eu já tinha plantado. Então, aqui eu já tenho uma carreira de macho, 2 carreiras de macho. Então, já tá certinho. Agora, eu tenho que vir ocupando o espaço aqui, ó, plantando as fêmeas. Então, eu venho com o meu trator. Olha só, o trator, ele vai passar entre os 2 machos. Os pneus não vão passar no local onde eu já plantei, nem a plantadeira vai passar no local onde eu já plantei. Então você resguarda todo o plantio. Você não vai ter um revolvimento do solo, vai aprofundar mais as sementes, vai compactar aquele solo que tem em cima da semente, porque você vai programar o seu plantio para que nenhuma passada passe em cima do local onde você já plantou. E aí agora a gente tem a fêmea. Por exemplo, suponha que seja no 3º dia. É só apenas uma sugestão, viu, pessoal? Cada plantadeira tem o seu regulamento. Olha só, a plantadeira voltando. Então, a gente teve plantio de macho em marrom e fêmea em azul. Lembrando que para fazer esse plantio, tem que estar com a plantadeira configurada corretamente, com as medidas corretas da plantadeira lá no monitor da sua máquina, que é o receptor. O monitor está lá dentro, né? Colocar as medidas corretas da sua plantadeira, adicionar os espaçamentos, aqui é a mesma coisa, ó, plantadeira com o seu tamanho, adicionar o espaçamento central aqui, ó, para você colocar o valor lá no seu monitor, deslocar uma plantadeira em relação à outra. Você não pode posicionar a máquina no local que você acha que está certo e puxar a linha. Você tem que deslocar da primeira plantadeira até a passada da outra plantadeira. E tem toda uma dinâmica que tem que ser feito. TCM tem que ser calibrado da maneira correta para que você não comece o plantio e depois as linhas comecem a transpassar umas às outras. A gente explicou tudo isso no nosso curso Dominando o Plantio. Inclusive esses slides foram passados na nossa aula. A gente explicou exatamente como funciona o plantio de milho semente e várias outras operações. Configuração de GPS, de trator, conexão entre trator e plantadeira, medição de plantadeira, regulagem de plantadeira, plantabilidade. Tudo isso foi entregue no curso para que o aluno saia o mais capacitado possível para plantar. Vou até deixar o link aqui embaixo, caso você queira se inscrever. O curso está num ótimo custo-benefício. Só clicar, adquirir, já começar as suas aulas. E logo você vai encontrar as aulas de milho semente. Até a próxima!